Boa noite a todos, bem-vindos a mais um SPP Conecta. Hoje, neste dia 8 de junho de 2020, recebemos o amigo Henrique Cruz, diretamente de Recife, para poder conversar um pouquinho conosco hoje sobre De Campo de Concentração à Escola de Aviação. História postal da Hospedaria de Imigrantes, São Paulo, 1942 a 45. O Henrique pode contar um pouquinho do histórico dele. Ele já até apresentou aqui, palestrou aqui para a gente sobre o grupo de aviação de caça, o primeiro do Brasil. Ele pode também contar um pouquinho sobre todo o histórico dele na museologia e na história, então, que ele é expert nesse caso. Então, Henrique, muito bem-vindo, obrigado pela disposição. Eu sei que os problemas técnicos estão aí, mas está se dando um jeitinho para apresentar. Então, fique à vontade, o microfone é teu. Tá certo. Estão me ouvindo agora? Que eu mudei para o celular. Sim, perfeitamente. Não sei se está com imagem, mas vamos lá. Primeiro, queria pedir desculpas, essa atropelo com a internet aqui de casa, do Wi-Fi. Eu tive que usar do celular, enfim, mas conseguiu o Igor passando a apresentação, vai dar para a gente dialogar por aqui. Primeiro, uma rápida apresentação. Eu sou museólogo de formação desde 2007, já há 13 anos, indo para 14. E na filatelia eu estou desde os 8 anos, sou do Carioca, filhote do Clube Filatélico do Brasil, criado lá. E participei durante muito tempo na classe juvenil como expositor, e desde que eu fui para a classe adulta, eu comecei a juntar material e parei de expor, visando juntar, vamos dizer, o útil ao agradável, ou seja, uma classe que eu me identifiquei muito é a história postal, ao qual eu, dentro da museologia, eu desenvolvo muitos projetos ligados à pesquisa de acervo, de coleções, biografia de objetos, enfim. Então, eu mexo muito com documentação de arquivo e documentação tridimensional. Então, juntei o útil ao agradável, eu fui para a história postal, que é algo ao qual eu descubro bastante coisa, ainda é um campo muito aberto no Brasil, principalmente o período republicano. O período do Império já tem bastantes estudos, mas mesmo assim ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas. E aí, dentro da Brasil República, eu decidi ir pela história postal do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vi que tinha bastante material, um material mais fácil e barato de conseguir, e um material em arquivo vasto para estudos, em arquivos militares e em arquivos civis. E daí eu fiz uma palestra aqui primeiro sobre aviação de caça. Hoje eu decidi trazer um outro capítulo, que é algo que eu, desde o ano passado, praticamente, eu venho juntando material sobre essa temática, a partir de cartas que eu fui conseguindo no eBay, em alguns leilões aqui no Brasil, que são correspondências do período que a hospedaria dos imigrantes teve durante a Segunda Guerra Mundial, em plena atividade. Eu vou contar aqui rapidamente a história da hospedaria, mas nesse período ela foi campo de concentração, e é importante dizer que no Brasil houveram campos de concentração, no caso, não só em São Paulo, mas em outros estados, e é até um tema pouquíssimo falado no Brasil, e que isso tem reverberação na história postal. E depois, num segundo momento, com relação a esse mesmo edifício, ele passa a funcionar uma escola técnica de aviação que tem a ver com toda a influência militar norte-americana no Brasil, e há também correspondências dessa época da escola técnica de aviação. Então, para começar, Igor, eu peço para você passar o primeiro slide. Então, primeiro eu vou falar rapidamente sobre a hospedaria de imigrantes de São Paulo. Próximo, por favor. Igor? Obrigado. A hospedaria, ela é uma construção de 1887, ela foi fundada nesse ano em paralelo à linha da São Paulo Railway, no sentido de que os imigrantes chegavam de navio por Santos
e já iam direto de trem do Santos para São Paulo, e a primeira chegada já era nessa hospedaria, onde eles eram registrados como imigrantes, já havia um registro no porto, mas nesse momento há um segundo registro, e onde eles ficavam hospedados até que eles iam sendo destinados à lavoura, principalmente, que era onde eles eram contratados. Então, ele funcionou tanto para imigrantes, aí cabe a gente lembrar os imigrantes estrangeiros, mas também a imigração. Então, você tem migrantes do Nordeste, por exemplo, do Norte e Nordeste, vindo para São Paulo. Brasileiros de outros estados. Segundo dados que tem no próprio site do museu, que hoje está lá, foram mais de 2 milhões de pessoas, chegaram com mais de 70 nacionalidades, e a hospedaria funcionou até 1968. Hoje, são as instalações que pertencem ao Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Próximo, por favor, Igor. Bom, essa aí é uma imagem do edifício da hospedaria logo após a construção, antes das reformas que houveram já no início do século XX, todas as edificações, que a maior parte perdura até hoje. Próximo, por favor. Aí uma fotografia de um dos quartos onde eles dormiam, enfim, da própria hospedaria. Próximo, por favor. E essa é uma fachada do museu hoje. Eu acho importante, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em uma das idas a São Paulo, recentemente, eu acho que há uns 3 anos atrás. E é um museu de uma expografia nova. Ele tem alguns vídeos, tem algumas áreas interativas, e tem, inclusive para nós filatelistas, tem uma área bem interessante que eu vou mostrar depois nas fotos. Próximo, Igor, por favor, que são fotos da exposição. Aí são, por exemplo, essa caminhão tem a ver com uma instalação de arte contemporânea que trabalha com essa migração nordestina, e elas que vieram para construir todos os edifícios, a maior parte dos edifícios de São Paulo foram construídos por nordestinos que passaram por essa hospedaria, então é uma instalação que dialoga muito com isso. Embaixo, eles reconstruíram uma parte desse dormitório, que é o principal salão de exposições do segundo andar, e nesse dormitório tem esses armários que estão com esse gaveteiro aberto, essas gavetas abertas. E para nossa curiosidade, próximo, por favor. Bom, esse é um outro espaço da exposição. Vários sócios aqui da SPP têm nomes estrangeiros, são filhos de imigrantes, e lá tem a maior parte, a partir dos livros, eles fizeram uma grande parede em madeira com os sobrenomes estrangeiros das diversas grupos, etnias, enfim, que vieram e passaram pela hospedaria. Talvez alguns sócios aí que visitarem, alguns filatelistas vão encontrar seus sobrenomes nessa parede. Enfim, próximo. E, como falando desse armário, tinha falado anteriormente, nessas gavetas, há facsímile, há cópias de vários documentos que pertencem ao arquivo deles, que são desde documentos de identidade, fichas de inscrição quando eles chegavam como imigrantes, mas também algumas correspondências, algumas cartas, estão aí, cópias de cartas trocadas pelos imigrantes e que foram depois doadas pelos familiares ao museu, ao arquivo do museu. Então é uma curiosidade, quem visitar o museu vão ter a oportunidade de ver algumas cartas lá em exposição. Enfim, no geral, esse é o edifício hoje. Eu acho que seria muito importante fazer a visita, conhecer mais a história de São Paulo, enfim, a partir desse museu. E agora vamos entrar para... Então, como eu falei, eu vou tratar desse edifício do período de 42 a 45, quando estava o Brasil passando na Segunda Guerra, e você tem correspondências saídas ou destinadas a essa edificação, e você tem vários aspectos da história postal que eu vou trazer aqui. Próximo, por favor. Pronto, vamos começar então com o presídio político de imigração. Próximo. Logo com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, em final de agosto de 42,
O DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, foi o governo do Estado de São Paulo passou uma parte da edificação para que fosse usada como presídio para os imigrantes. Então, diversos imigrantes de origem japonesa, italiana e alemã foram presos em diversos considerados campos de concentração no Brasil, que foram criados logo após. O Igor conseguiu baixar aí a dissertação? Consegui sim, já recebi ela aqui. Você pode abrir, por favor, na página 35 do PDF? Tem uma tabela na página 30. É isso. Essa tabela, por favor. É isso. Bom, nessa tabela dá uma dimensão a todos vocês de quantos campos de concentração existiam no Brasil de 42 a 45. É uma tabela que eu acho que são 3 páginas, então você começa por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aí vai descendo, por favor, Igor, a próxima página. Santa Catarina, Paraná, São Paulo tinha mais de um, no interior e na capital. No Rio de Janeiro, o Presídio da Ilha das Flores, que também hoje é um museu que trata de presídios de presos políticos, não só da Segunda Guerra, como também de outros períodos. Período da ditadura militar também teve presos. Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo. Aqui em Pernambuco teve esse campo de concentração em Xande Estevão, que tem a ver com aquela rede de lojas pernambucanas, casas pernambucanas de roupa, que era da família Lugribin, que era alemã, que estava aqui. Então, essa família foi presa. Os funcionários alemães dessa empresa, dessa indústria, foram presos nesse campo de concentração. Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará e Amazonas. Termina no início da próxima página. Então, dá uma dimensão para vocês da quantidade de campos de concentração de presos políticos que tiveram. Aqui, pode passar para a apresentação, por favor? E a gente tem que ficar ligado, e aí o catálogo Mayfair de censura postal brasileira do grupo Ars de Brasília, lá, o grupo de Filadélfia, uns carimbos desses presídios políticos, desses campos de concentração. Então, há correspondência vindas e destinadas a esses campos de concentração, e, enfim, aí você tem toda essa história postal que é muito pouco trabalhada no Brasil. Próximo, por favor. Então, eu começo pelo praticamente o único... aqui uma notícia de jornal sobre o presídio de imigração, do jornal À Noite, do Rio de Janeiro, em que tem a foto, os caras tinham acabado de chegar e a maior parte desses presos políticos iniciais vinham de navios que estavam aportados em Santos. Então, eles foram todos os tripulantes desses navios de bandeira alemã, japonesa e italiana foram levados para esse presídio. E cabe lembrar que não é a primeira vez que a hospedaria é usada como presídio. Já desde o movimento tenentista de 22, 24, com a Revolução de 24 em São Paulo, alguns presos políticos que participaram dessa revolução foram presos nessa hospedaria, e depois com a Revolução de 30 e de 32 também. Então não é a primeira vez que esse edifício foi usado como presídio político. Então, próximo, por favor, é a outra página da reportagem, com uma outra fotografia, e aí na entrevista eles falam que estão sendo bem tratados, enfim. Tem toda uma regra, e aí tem um livro muito bom, tem essa dissertação de mestrado que eu mandei para o Igor, e tem um outro livro que trata dos campos de concentração no Brasil. Inclusive tem um capítulo que trata da correspondência de campos de concentração ligados a algumas regulamentações internacionais e como o Brasil se encaixava nisso a partir de documentação existente no Itamaraty, no arquivo Itamaraty, que essa historiadora fez. Sabe? Então, é um campo que na história postal muito amplo e que é pouco estudado. Praticamente só existe um artigo sobre essa temática no Brasil. Próximo, por favor. Que é um artigo do Werner Arens, que era um alemão que
morou um tempo aqui no Brasil, tem vários artigos dele sobre aerofilatelia, sobre o Batalhão de Suez, ele tem um grande artigo, tinha uma coleção. Ele tinha também uma coleção, enfim, e documentação sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, esse artigo está publicado num livro da Art Brazilian de 83, no aniversário do Olho de Boi. Eles fizeram uma publicação com vários artigos sobre filatelia do período do Império e da República. Então, tem esse artigo, foi logo depois que ele faleceu. E nesse artigo ele apresenta uma correspondência com o interior, com a carta no interior, saída desse presídio. Então dá para a gente ter a noção das marcas postais e de censura utilizadas pelo presídio político da imigração. Próximo, por favor, Igor. Então, aí você tem a imagem. A imagem do envelope é uma correspondência destinada dentro de São Paulo mesmo. Você vê o carimbo de censura postal 3 de São Paulo, que é um carimbo usado logo no início da Segunda Guerra. Depois ele é substituído por aqueles carimbos menores, que eu vou apresentar mais à frente, com SP e um número embaixo. É uma carta de setembro de 42, e aqui embaixo você tem, abaixo desse carimbo de censura civil, você tem a censura do presídio de imigração com uma assinatura do censor. Então, ele recebeu esse carimbo do presídio, depois a censura civil, já no Correio, no Departamento de Correios. Próximo, por favor. E no verso do envelope, dá para se ver que era do Rolf Stefan, que era esse ex-Winden, esse nome em alemão, enfim, que quer dizer que ele era tripulante desse navio e estava na imigração em São Paulo. Certo? Próximo, por favor. E aí você tem o interior da carta que o Arns ele publica, ao qual tem um carimbo com visto de censura, Presídio Político de Imigração, São Paulo, censurada. E esses carimbos todos estão no catálogo Mayfair. Então, o primeiro, enfim, o artigo que trata dessa temática, você tem essa reprodução dessa carta. E aí eu vou apresentar agora uma carta da minha coleção, que é da Itália para o presídio político. Próximo, por favor. Bom, o interessante dessa carta é que ela sai da Itália, ela é destinada a um preso político, um preso no presídio de imigração, e tem um carimbo aqui, posta aérea para internado civil de guerra, via Lisboa, Nova York. Você teve, em um determinado período da guerra, as postais destinados à correspondência de prisioneiros de guerra, pelo correio italiano. Então, você tem pelo menos umas 3 ou 4 rotas dessas malas postais. Então, essa é uma carta utilizando essa rota postal destinada exclusivamente para correspondência de presos políticos, prisioneiros de guerra. Então, ele sofre censura civil na Itália, censura civil do Reino Unido e censura civil de São Paulo. Aqui, esse carimbo SP, pequeno acima do selo vermelho, é o carimbo que eu falei que substituiu, foi o modelo de carimbo que substituiu aquele oval maior. E ele tem aqui o carimbo do presídio da imigração, quer dizer, quando ele chegou no presídio. Pode passar o próximo, por favor? Que é o verso do envelope, onde aparecem as outras marcas de censura civil da Itália, do Reino Unido e do Brasil, em São Paulo. Certo? Então, é um exemplo de uma correspondência destinada para lá. Ainda falta muita documentação para ser estudada, inclusive sobre esse período. É um curto período que é usado como praticamente menos de um ano, que é usado como presídio político. Hoje, logo depois, essa edificação, que houve? O que eu consegui localizar é que, como medida, eles preferiram retirar esses presos políticos, prisioneiros de guerra de São Paulo, e levar para o interior para eles trabalharem, ou em lavouras ou em algumas indústrias.
Então, há remoção desses prisioneiros para presídios no interior, a notícia de jornal, e a maior parte são oriundos desses navios. Foi uma decisão, enfim, e aí acaba nesse período a imigração oficial devido à guerra, com a entrada do Brasil na guerra, e aí o edifício todo é cedido para a aeronáutica para a implantação da Escola Técnica de Aviação. Próximo, por favor. Então, aí a parte que trata da Escola Técnica de Aviação. O que é próximo? Então, o que seria essa escola técnica? Era uma escola destinada à formação de pessoal subalterno, de sargentos, cabos, enfim, que trabalhavam na parte mecânica dos aviões. Não eram para formação de pilotos, e sim de mecânicos. E também na área da radiodifusão, enfim, para auxílio dos aviadores. Então, em 1943, o governo do estado cedeu ao Ministério da Aeronáutica as instalações da hospedaria, localizada na rua Visconde de Parnaíba 1316, no bairro da Moca, para ser instalada a Escola de Aviação, para formar técnicos especialistas para trabalhos de manutenção de aeronaves da Força Aérea Brasileira. Essa fotografia é uma foto do acervo da Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC, em que logo na entrada tem um soldado e aqui, Ministério da Aeronáutica, Escola Técnica de Aviação. Isso foi no dia da inauguração oficial, que foi em 44, com a presença do Getúlio Vargas. Próximo, por favor. Então, a Escola Técnica, embora tenha iniciado suas atividades em novembro de 43, com apenas 4 alunos, a inauguração oficial foi em 2 de maio de 44, com a presença de Getúlio Vargas. Enfim, teve matriculados mais de 4.000 alunos, e aí que tem as diversas especialidades: sistemas hidráulicos, hélices, instrumentos motores, aviões, soldadores, manutenção, reparação de operadores link trainer, meteorologia, manutenção de paraquedas, manutenção, reparação e operação de rádio, viaturas motorizadas, sistemas elétricos, chapas de metal, máquinas e ferramentas. E também tinha toda uma formação de educação física, enfim, de cunho social. Eles ficam nesse edifício da hospedaria até 1953, quando depois, junto com a escola que tinha a mesma função que no Rio de Janeiro, eles vão para o interior de São Paulo e criam uma terceira escola voltadas para essa função de formação de técnicos na aeronáutica, sargentos técnicos, e aí esse estímulo. Então fica a Escola Técnica de Aviação nesse edifício de 43, 44 até 53, por 10 anos aproximadamente. Próximo, por favor. Então, o que interessa para a gente filatelicamente dentro da história postal, a Escola Técnica? Que no dia da inauguração oficial, foi inaugurada uma agência postal dentro da Escola Técnica. E existem correspondências utilizando esse carimbo dessa agência postal. Eu tenho algumas correspondências enviadas pela Escola Técnica. Cabe lembrar que direta dos norte-americanos, da aeronáutica norte-americana no Brasil, a maior parte dos professores e alguns funcionários eram norte-americanos. Então, praticamente, as correspondências todas que eu vou apresentar dessa escola técnica estão destinadas aos Estados Unidos. Então, como tem essa notícia de jornal, é inaugurado uma agência postal telegráfica com o nome de Escola Técnica de Aviação. Próximo, por favor. Então, apresento o primeiro envelope, saído da Escola Técnica. Ela saiu, inicialmente, o que eu consegui identificar. Existia uma agência postal dentro da hospedaria chamada Imigração. Eu não consegui localizar a criação dela, pois eu tive acesso aos boletins postais no início desse ano na Biblioteca Nacional, mas meu foco era outro, não era esse período. Mas no guia postal de 1906, já aparece essa agência de imigração no final, no anexo no final, de agências criadas no período em que esse guia estava sendo organizado. Ou seja, essa agência foi criada nos primeiros anos do século XX.
Em 1906 ela já aparece no guia, mas não diz, mas eles dizem que foi no período que esse guia estava sendo feito. Esse guia foi feito entre 1904 e 1905, então nesse período foi criado essa agência de imigração. Com a unificação da repartição de telégrafos com os Correios em 1930, 31, com a Revolução de 30, você tem a criação de agências postais telegráficas. E então, em algum momento, essa agência de imigração virou agência postal telegráfica nos anos 30. E então, ela dura até a criação dessa agência da Escola Técnica de Aviação. Então, esse envelope destinado aos Estados Unidos, próximo, por favor. No verso, ele apresenta o endereçamento por alguém que pertencia à Escola Técnica de Aviação. Como dá para se ver, um envelope impresso, de cunho particular, pelo que dá para se ver, e ele sofreu censura, tanto censura civil em São Paulo, como censura norte-americana. Próximo, e aí existe um site, que eu coloquei o endereço, Retro Rival, ao qual eu trabalhei essa imagem, eu já trabalhei várias imagens, quem é do grupo de censura já viu que eu apresento umas imagens lá trabalhadas. Eu consegui trabalhar a imagem com esse site e identificar qual era o carimbo que vocês viram que está bem apagado. Então tá aí, Imigração, Brasil, São Paulo, 13 de maio de 44. Então dá para ver que é a primeira marca, pelo menos, dessa agência. Próximo, por favor. Então, a segunda correspondência é de outubro de 44, destinada aos Estados Unidos, a um hospital militar. Tem aí o APO, o endereço APO, quem assistiu a palestra do Rubens sabe o que é APO. E ainda com outro carimbo da Agência Postal Telegráfica e Imigração. Ainda não é o carimbo da Agência Escola Técnica de Aviação. É um envelope, enfim, uma correspondência destinada aos Estados Unidos, como eu falei, com censura norte-americana, do outro lado censura civil brasileira, só que foi cortado, enfim, esse envelope que você não tem mais a etiqueta de censura. Próximo, por favor. E aí no verso você vê a pessoa se identificando como da Escola Técnica de Aviação. Então a maior parte dos nomes que aparecem são nomes de estrangeiros. Você vê, mais à frente eu vou apresentar uma correspondência de aluno, mas você vê que a maior parte eram professores enviando para os Estados Unidos. Próximo, por favor. E aí é o primeiro envelope que eu conheço com a data mais antiga, com o carimbo da agência já denominada Escola Técnica de Aviação. É um envelope timbrado da Escola Técnica de Aviação, como se vê aqui no canto superior esquerdo, com o endereço da escola, enfim, com censura, sofreu censura civil no Brasil e censura norte-americana, enviada por uma divisão aqui de aviação, de alguma coisa de maquinário, enfim. Então já é uma correspondência oficial da escola, com carimbo em azul, é a única que eu conheço com esse carimbo em azul, muito com a cor parecida com o carimbo anterior da agência de imigração. Então, ou seja, a agência foi criada com esse nome, com a inauguração, mas só aparece o carimbo em novembro, quer dizer, até outubro se usava ainda o carimbo agência de imigração. Próximo, por favor. Então aí aparece as marcas de censura, no verso, censura civil, a data aqui do censor, mas o endereço do remetente aparece na frente do endereço, enfim, com envelope timbrado. Próximo, por favor. É mais uma correspondência timbrada da Escola Técnica de Aviação, através dessa agência. É de julho de 45, enviada novamente aos Estados Unidos, com censura tanto civil brasileira em São Paulo, como norte-americana. Próximo, por favor. Já é do período final da censura, a censura vai até agosto, então dos últimos meses de censura no Brasil, já no fim da guerra. Foi, Igor? Próximo? Pronto. Aí no verso você vê alguém, James Bignell, quer dizer, quem que trabalhava na escola, com o envelope timbrado da Escola Técnica de Aviação, com carimbo de chegada, enfim. Esses são os exemplares que eu tenho de correspondência enviadas pela agência criada, agência postal criada pela hospedaria para dentro desse edifício, para os alunos, para o uso corrente da Escola de Técnica de Aviação, como também
por outros pelas redondezas. Eu tenho na minha coleção envelopes até 1948, eu tenho mais 4 envelopes postados dessa agência, já depois da Segunda Guerra, de 46 até 48, em que os endereços já não são a escola técnica, são do bairro da Moca, ao redor da escola técnica, e que usavam essa agência postal. Eu não coloquei na apresentação porque o foco é até 45, até o período da Segunda Guerra. E o que acontece? Agora eu vou apresentar 2 envelopes que são, fazer uma rápida introdução, com a entrada do Brasil na guerra, com a criação da FEB, enfim, e com a criação de algumas divisões navais, alguns batalhões destinados à preservação a militares em guerra mesmo, já que a gente estava em estado de guerra. Tanto a gente enviou tropas para a Europa, como também quem eram militares que estavam em atividade no Brasil são considerados ex-combatentes, você tinha a correspondência desses militares no Brasil era isentos de porte. Então você tem um decreto que isenta porte esses militares, e aí toda a sua correspondência é isenta de porte, e você tem correspondências dos alunos da escola técnica com carimbo dizendo de porte. E é isso que eu vou apresentar, essas 2 correspondências. Próximo, por favor, Igor. Então, nós temos aqui um envelope destinado ao segundo tenente Ângelo Zione, enviado da agência Escola Técnica de Aviação em março de 45. Quem reconhece o nome desse Ângelo Zione é o Ângelo Zione da filatelia, ligado à filatelia temática durante muito tempo, e pode até surpreender que ele é segundo tenente. Eu procurei na internet, encontrei o jornal, a nomeação dele como tenente a partir do CPOR. Ele era um tenente conhecido como tenente R2. E isso é destinado à casa dele e escrito por um aluno da Escola Técnica de Aviação. E aqui dá para ver o carimbo, é Ministério da Aeronáutica, Escola Técnica de Aviação, correspondência de soldado, decreto-lei 6437, de 26/4/44, que era o decreto que isentava de porte, e aqui franquia postal. Próximo, por favor. Daí no verso você tem o número do aluno, os alunos eram identificados por número, eu não consegui ainda localizar, e ele pertencia ao 2º Esquadrão da Escola Técnica de Aviação. E aqui o carimbo de recepção da agência no Ipiranga. E o próximo, por favor, que aí é uma carta enviada para a Escola Técnica, vindo de Santos, da base aérea de Santos, mais uma vez o envelope isento de porte, só que esse carimbo de isenção de porte é da base aérea de Santos, e cada entidade militar, unidade militar no Brasil, das 3 Forças Armadas, criaram os seus carimbos de isenção de porte e utilizavam nessas correspondências. E o interessante é que o carimbo de recepção aqui é do protocolo da Escola Técnica de Aviação, não é dos Correios. É aqui em 27 de abril de 45 que ele chega essa correspondência. Próximo, por favor. E ele sai de Santos dia 24 de abril de 45, como aqui aparece no verso. Bom, gente, essa foi uma visão geral. Hoje é o que eu posso considerar pegando um pouco um jargão, um termo, um conceito da história. É uma micro-história postal, pode-se dizer assim. A partir de uma edificação, tentar construir a história postal dessa edificação através de correspondências enviadas e destinadas a essa edificação, os seus diferentes usos e serviços de censura, de correspondência, enfim. O que eu queria falar para isso hoje era isso. Próximo, por favor, é só o encerramento. Eu queria agradecer a atenção de todos, mais uma vez o convite, a possibilidade de participar do SPP Conecta. Segue aí o meu e-mail, quem tiver dúvidas, e esse @filatélico.museu é o meu Instagram, que eu fui obrigado a abrir recentemente para o trabalho. E, enfim, então eu destino ele mais a questões de trabalho e da filatelia. Eu estou aberto às questões, no geral era isso que eu queria falar. Hoje é rápida a palestra, mas pelo menos é traçar um pouco. Eu pretendo nas próximas palestras sempre trazer pequenas possibilidades de microhistória dentro da história postal do Brasil na Segunda Guerra e em outros temas. Certo? Muito obrigado e estou aberto ao debate. Henrique, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, bela palestra, belo estudo. Eu vou liberar para o pessoal, quem quiser fazer pergunta, já pode. Quem quiser abrir o microfone, fique à vontade, assim pode fazer pergunta diretamente.
Oi, Henrique, boa noite. Boa noite. Se quiser fechar a apresentação, fica melhor para eu ver. Não, pode ser, mas eu vou querer... Eu ia te pedir uma gentileza, se você puder voltar naquela primeira carta que você apresentou, na primeira parte da apresentação. Qual? A do... A primeira, essa aí. É no slide 15. Essa aí. Essa. Deixa eu só minimizar aqui. 10/9. Pode passar mais uma, Igor, por favor? Aí. Aqui embaixo eu não consigo ver. Ela é 10 de setembro. Qual é a outra? Porque ela passa duas vezes. Ela tem como se fosse expedição e entrada de São Paulo. Tá vendo? Não, ela tem dois carimbos. Eu tô vendo. Porque ela sai dia 10... Ela sai da segunda turma de expedição e depois entra pela terceira. Vou tentar girar aqui no meu computador para te falar. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ai, Deus. É como se ela passasse por dois setores do Correio de São Paulo. 2 sessões. Mas é setembro de 42 também. Parece ser 13 de setembro. Uma foi dia 10 e outra dia 13, é isso? Isso. Isso era normal, dependendo da correspondência passar por diferentes setores. E se a gente for ver que tem um carimbo de censura, talvez esse carimbo pode ser de entrada e saída da censura, entendeu? Ele passa pelo... Eu ia dizer que as duas são do dia 10. Você vai apontar a bandeira? A da segunda turma aparece dia 10 também. É do dia 10 também. A segunda turma é do dia 10, a terceira turma é do dia 10, todos dois. 10. As duas são dia 10. Isso. Isso mesmo. Pode ir na próxima carta, então, por favor? Tá. Aí, peraí. Ok, o verso dela. Ali é 43 ou é 48 aquilo ali? 43. Tá bom. Eu tinha achado meio estranho. 8/11 de 43. Tá bom. E última pergunta. Você falou que presídios foram usados para a Revolução de 32. Quais presídios? Eita, eu posso ver, mas eu sei que tem uma... Eu já vi algumas publicações sobre presos políticos. Deixa eu confirmar aqui se esse foi usado, mas eu já ouvi falar de várias revoluções que foram usados. Aqui, ó. Aqui, ó, no livro sobre... Não sei se dá para ver aí, no meu slide, enfim, é um livro Odair da Cruz Paiva e Soraya Moura. Aí diz aqui, 1932, numa cronologia do edifício. Ano da Revolução Constitucionalista, ocupada pela força pública, a hospedaria utilizada como prisão para os getulistas, partidários do presidente Getúlio Vargas. Então, ele foi utilizado como presídio. Manda a capa desse livro para mim depois, Henrique, por favor. Tá bom. Inclusive, eu sei que na época da tenentismo, se não me engano, o Eduardo Gomes esteve preso nessa hospedaria, nos anos 20. Legal. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Nada, obrigado. Poderia dar um comentário aí, Henrique, também. A Ilha das Flores, que você citou aí, no Rio de Janeiro, ela serviu também como presídio na Revolução de 32. Então, é mais um deles que você pode adicionar. Realmente ela serviu. E no tenentismo também ela serviu de prisão, na Ilha das Flores. Que fica a Ilha das Flores, lá foi presídio durante a Primeira Guerra Mundial pela Marinha e depois no tenentismo, na Revolução, inclusive na ditadura militar nos anos 60 e 70 também era presídio. Hoje em dia lá é museu e conta a história desses períodos. Ele era uma hospedaria também como a de São Paulo, mas em vários momentos foi usado como presídio político. Como também o Lazareto aqui no Rio, em Angra dos Reis, né? Também tem uma história interessantíssima, né? Na Ilha Grande, é verdade. Na Ilha Grande, bem antes desse período, né? No século XIX e tal. Mas também depois serviu a várias coisas. Foi dinamitada depois aqui, né? Pelo Lacerda, né? O Lacerda dinamitou tudo lá. Uma parte foi e outra parte... o que tem lá é do presídio mais recente, né? Que é na outra praia, lá atrás.
Não na Isso. praia que você chega. Lá tem uma parte que foi destruída e tem um outro presídio, que também serviu de presídio político, que é onde o que ainda está de pé lá é onde aquele escritor foi preso, Graciliano Ramos, ele tem um livro, é o Graciliano Ramos, Tempos de Cartas, acho que é ele. É, onde tem lá um aqueduto também, é um lugar bem, bem legal. Isso. Acho que o Peter tem uma Paulo, pergunta aproveitando, também. registro de Ilha das Flores, carimbos, são poucos. Está falando comigo? Registros são Bom, poucos, sim. São bem poucos. A Ilha das Flores, na verdade, se não me falha a memória, ela começou no centro da cidade. Ela era localizada na Avenida Rio Branco, em algum lugar assim, como um departamento aí, militar, sei lá o quê. E depois ela passou para a Ilha das Flores. Então, devem ter registros postais, não me dá, preciso olhar aqui na coleção para ver se eu tenho algum. Mas deve ter registro desses dois locais. Eu já vi correspondência da Primeira Guerra, saída da Ilha das Flores, por prisioneiros de guerra durante a Primeira Guerra, mas o carimbo é da Marinha, no caso. Mas no remetente vem dizendo Presídio Ilha das Flores. Isso eu já vi. Bom, eu tinha um carimbo que é aquele que eu compartilhei com você. Tá. Não, com o Paulo. Sim, pois é. Eu me lembro agora vagamente, falando do tema também, né, que a Ilha das Flores, que é dos fuzileiros, atualmente, ia ser transformada também num museu. Não sei se o Henrique sabe alguma coisa sobre isso também. Ela tinha um projeto de transformá-la numa hospedaria de imigrantes, um museu do imigrante, uma coisa assim também. Então, esse museu existe na Ilha das Flores, isso existe. Existe já? Foi criado, sim, foi criado. Tá bom. Principalmente a partir de pesquisas, eu acho que da UERJ. Tanto em Ilha Grande como em Ilha das Flores, eles fizeram pesquisas históricas, enfim, a partir disso criaram um museu. O Henrique, primeiro, parabéns aí pela sua palestra, né? Foi brilhante. E eu teria uma questão que eu queria colocar para você, que eu não consegui acompanhar aquela tabela em que você mostra os locais em que houve campos de concentração durante a guerra. Sim. Nós sabemos que a ilha Anchieta, aí no litoral de São Paulo, ela foi usada como um presídio político também. Ela tanto confinava criminosos comuns como criminosos políticos. Você tem algum registro dela ter sido usada também como um campo de concentração durante a Segunda Guerra, não? Olha, na Segunda Guerra, nessa tabela, enfim, que é a tabela que está nesses dois trabalhos, que essa dissertação está mais completa. No interior só tem Guaratinguetá e Pindamonhangaba. E em São Paulo capital, a Casa de Detenção, Presídio Político de Imigração e Hospedaria de Imigrantes, que é o mesmo. Então, não tem, nesse período, não há registros nesses trabalhos. No período da Segunda Guerra. Perfeito. Eu não sei em outros períodos. Enfim, como eu falei, a Ilha das Flores, por exemplo, foi usado como presídio político em vários momentos. Da Primeira Guerra, na Segunda Guerra, período tenentismo e no período da ditadura militar. Então, você tem vários momentos como presídio. Como outros fortes, como aquele Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói também foi presídio político, enfim, no período da ditadura, enfim. Só não sei se há correspondência, como é que era a questão da censura e da correspondência nesse período. Na Segunda Guerra, você tinha marcas postais. Ok. Obrigado, então. Obrigado. Nada. Henrique, boa noite. Boa noite a todos os participantes. Eu só queria participar de uma coisa que eu achei interessante. O navio que atravessou o Atlântico é o navio Windhoek. E esse navio trazia dentro os alemães, partindo da cidade de Windhoek, na Namíbia. Eles pintaram o navio durante a travessia, porque era um navio alemão, e aí veio a declaração de guerra, estava indo para Santos. Dentro desse navio tinha meu tio. Ele era engenheiro mecânico do Windhoek. E chegou em Santos e foi para Pindamonhangaba. Foi prisioneiro lá, meu tio, já falecido. E eu tive duas cartas. Uma de Pindamonhangaba e outra de Pouso Alegre. Naturalmente, você já pode imaginar em que coleção que está. Agora, a parte engraçada é que existe um restaurante em São Paulo chamado Windhoek. E é um restaurante alemão, aqui em Moema.
E todo ano, o pessoal que sobreviveu a isso, os alemães, se reuniam lá. A Rose já está rindo, porque sabe o que vai acontecer. Então, imagine só, o pessoal com 85, 90 anos, e aí meu primo decide fazer aquele... como é que chama aquele lá, bem? De palhacinho? Aquele teatrinho de palhaço. Marionete. De marionetes, E meu primo está lá atrás, falando como se fosse um dos participantes, para entreter a veiarada de 80, 85 anos. E ele fala em alemão, eu vou traduzir para português. Seid ihr alle da? Aí o pessoal respondia, ja, aber nicht sehr lange. Estão todos aí? Sim, mas não por muito tempo. Entendeu? Porque logo depois, muito tempo depois, eles naturalmente morreram. Existe um livro sobre o Windhoek que era vendido dentro do restaurante. Tá? Então, essa é a parte de cartas muito raras mesmo. Eu vi duas. E dá para imaginar em que coleção estão, né? Essas duas aí. Né? E a outra parte é o Ângelo Zioni. O Ângelo Zioni, ele foi o elo de ligação do Schiffer com a gráfica. Ele foi sogro do Geomir Betti. Então, ele era o filatelista assim, de grande talento, o Ângelo Zioni. Tanto é que ele fez o catálogo de carimbos, né? E, enfim, uma figura incrível da filatelia, como você mencionou também o Werner Arendts também. Era outro. Então, isso é incrível a sua história. Eu nem sabia que você ia tão fundo no assunto e parabéns. Era só isso que eu queria acrescentar. Um abraço para você. Obrigado. O catálogo sai quarta-feira. Obrigado. Tá certo. Tá certo. Henrique? Oi, Henrique. Pode falar. Oi. Parabéns pela apresentação, lógico, né? Obrigado. E esses campos de prisioneiros, né? Você fala campos de concentração. Obviamente, eu acredito que os prisioneiros aqui não foram tão maltratados como o pessoal dos outros campos, principalmente ali na região da Polônia, na Alemanha mesmo, né? No final da guerra, todos eles foram ressarcidos das propriedades, dos seus direitos, porque muitos foram presos e depois acabou a guerra, e aí? Eu não sei te falar, eu não cheguei a aprofundar nesse ponto. Eu sei que tem um livro até muito famoso do Rui Castro, que é Corações Sujos. Corações Sujos, eu li. Esse fala dos japoneses. Dos japoneses e o que aconteceu pós-guerra com eles. Eu sei que houve um movimento muito grande aí em São Paulo, na USP, pela professora Maria Lúcia Tucci, eu acho, sobre o nome dela. Tem vários orientandos dela que estudaram diversas etnias nesse período. Então, ciganos, judeus, alemães, comunistas, japoneses, o que aconteceu com eles durante a guerra e no pós-guerra. Eu sei que até porque muito desses documentos estão no arquivo do DOPS, que está no arquivo público do Estado. E está de livre acesso a todos, aí na capital. Então, tem várias pesquisas, eu acredito que algumas podem ter tratado com o que aconteceu pós-guerra com eles. Eu não sei te falar agora, eu posso até procurar e te falar em outro momento. Mas eu acredito que não foram ressarcidos, não. Não, perderam tudo. Perderam tudo. Inclusive, não foi possível completar a formação. Meu pai não conseguiu estudar, porque era proibido reunir 2 alemães. Ele teve aula particular e depois nem isso teve. Ele era treinador do Clube Germânia, o Clube Germânia foi encampado, virou Pinheiros. Enfim, entraram na casa dele e levaram tudo. Isso aconteceu. E ele estava aqui no Brasil desde 32. Tá certo? Aliás, meu avô chegou em 24. Quem tiver interesse, o livro que eu falei, essas pesquisas da USP, é Prisioneiros de Guerra, os súditos do eixo nos campos de concentração brasileiros, 42 a 45, da Priscila Ferreira Perazzo. Vou botar aqui quem quiser ver depois. É um bom livro, ele está fora de catálogo, mas dá para achar no stand virtual. É a pesquisa mais completa no tema. E ela estudou parece que 5 campos de concentração no Brasil, em diferentes estados. E, como eu falei, tem um capítulo que trata sobre correspondência, troca de correspondência de prisioneiros de guerra no mundo. E aí focando mais no Brasil. Henrique, justamente pegando carona nisso, nessa pergunta do Miguel e tal, sobre a expressão campo de concentração, você chegou a pesquisar o conceito? Porque, assim, eu pergunto porque eu realmente não sei.
que foi um presídio político, é óbvio, mas a expressão campo de concentração carrega um peso, né, e um simbolismo bem, bem forte. Se teve preso político, é um campo de concentração, é isso? Porque eu tinha mais uma noção que seria algo temporário, construído especificamente para aquilo. Ao chamar a hospedaria de campo de concentração, se foi durante a guerra e teve prisioneiro político, a gente pode chamar de campo de concentração, é isso? Porque tem um capítulo, o primeiro capítulo desse livro, ela trabalha o conceito de campo de concentração, e haviam vários tipos. Então, por exemplo, eu pego muito exemplo aqui de Pernambuco, porque ele pelo menos no meio da história, tem outros trabalhos aqui em Pernambuco sobre ele. Então, os alemães trabalhavam tanto da família Ludwig como nessa outra indústria têxteis, que é as casas pernambucanas, que quem é mais antigo aí sabe, a minha infância eu me lembro, lá no Rio, da Casas Pernambucanas, não existe mais. Eles trabalhavam, eles ficaram presos nesse campo de concentração ao lado da indústria e trabalhavam nessa indústria, parecido com alguns campos de concentração em outros lugares. Então, esse termo era utilizado na correspondência diplomática brasileira, daí ela usar e ter todo esse capítulo introdutório nesse livro. Então, eram utilizados. E eu não sou especialista em campos de concentração na Europa. Eu acho que o Tony, que é da SPP, entende mais, ele tem coleção sobre isso. E existiam vários tipos de campos de concentração. Então, aqui existia um que eles sempre trabalhavam. Na Primeira Guerra, por exemplo, na Ilha das Flores, esses prisioneiros de guerra trabalhavam como sapateiros, na parte da lavoura, em algumas pequenas indústrias, como barbeiro, enfim, eles tinham essas profissões menores, isso na Primeira Guerra. Na Segunda Guerra, não, eles trabalhavam em algumas indústrias e lavouras, no interior, pelo menos. Agora, só para você entender, até nessa tabela que o Igor apresentou da dissertação, tem vários nomes: campo de internamento, campo de concentração, presídio político. É porque esse conceito de campo de concentração é amplo e ele é aplicado a todos esses locais onde tem prisioneiros de guerra. Eles eram prisioneiros de guerra. Eu só cheguei a falar justamente por causa desse peso que a expressão carrega, que a gente tem, quando fala em campo de concentração, já vem na cabeça os campos de extermínio, na verdade, nazistas, e a gente fala, nossa, mas será que foi isso na hospedaria do imigrante? Então, isso é legal falar, que existem vários tipos que não necessariamente se transformam num campo. Agora, não era toda a hospedaria, eu não consegui localizar, era só uma parte dela que foi destinada à prisão. Legal. Eu não sei se era uma parte mais afastada nos fundos, eu não consegui localizar na documentação, mas dizem que é só uma parte. A hospedaria continuou funcionando, entendeu? Mas era uma parte, era usada pelo DOPS. Henrique, só para interromper um pouquinho, meu tio viveu no campo de concentração. Não é assim como a pessoa está imaginando. Eles tinham liberdade para andar. Não é preso, é diferente. Campo de extermínio é uma coisa, campo de concentração é outra. Campo de concentração existe na África do Sul, na Guerra Anglo-Boer. E lá houve chacina de crianças e mulheres. Isso é antigo. E não necessariamente é uma coisa ruim. Os japoneses sofreram nos Estados Unidos porque tinham que vender tudo. Tem até Danielle Steele escreve um romance histórico bonito sobre isso. Porque o cara tinha poucos dias para vender a casa dele. Ele vendia por $1.000 uma casa. Hein? Um dia, na verdade, a Rosa está me corrigindo, porque um dia o cara tinha que se fazer de tudo. Esse foi o prejuízo, ter que se fazer de tudo rapidamente, tanto nos Estados Unidos como aqui. Mas não era um lugar onde a pessoa sofria. Não tinha sofrimento no campo de concentração, pelo menos aqui no Brasil. Que eu saiba, não tem nada disso. Mas eles eram totalmente prisioneiros de guerra, isso é fato. Eram inimigos. Mesmo eles não concordando com a Alemanha nazista, por exemplo, mas eram. Tem vários casos. Tem vários casos. Sim, claro. Talvez campo de detenção, talvez ficaria mais de acordo. Campo de detenção, porque eu também já li alguma coisa a respeito, eles tinham certa liberdade dentro, eles tinham eventos dentro do eles estavam detidos. Mas normal, Inclusive, outra coisa que pouca gente sabe, é que o próprio alemão não sabia da existência disso. Minha mãe passou a guerra lá e não soube. Ela abrigou uma menina amiga dela, judia, em casa, ela não sabia. Aí a minha avó falou,
Não pode. Por que não pode? É minha amiga, entendeu? Então, o próprio alemão não tinha conhecimento disso. O pessoal fala, mas o povo alemão compactou com isso. Não é verdade. Não, isso não é verdade. Eu tenho uma outra coisa a respeito de campo de concentração. Aqui no Brasil, no Nordeste, no meu lugar, durante as grandes secas, principalmente na seca de 15, existiam campos de concentração ou de detenção para impedir que os retirantes famintos atingissem a capital, Fortaleza. A capital do Ceará, foi. Fortaleza, exatamente. Essa coisa é retratada pela conterrânea Raquel de Queiroz numa obra famosa, num romance famoso 15, onde ela retrata as condições de campo de concentração no Nordeste. Como esse deve ter existido em outros estados do Nordeste. Eram campos de... Eu acho que concentração, o nome pegou, se tornou um pouco assim, mais caracterizado depois da guerra, quando se descobriu as atrocidades dos campos de concentração dos nazistas. Mas antes era um pouco como campo de prisioneiro, campo para retirar, de confinamento, né? Nessas histórias lá no Nordeste eram os campos de confinamento. E lá no Nordeste eram chamados de... Ficavam presos ali dentro. Eram chamados de currais, inclusive, os do Nordeste. Currais do governo. Porque gente e bicho lá é a mesma coisa. Aliás, continua sendo, né, a mesma coisa. Né? Aí foram isso aconteceu muito no Ceará. Isso é bem emblemático na história do Ceará. É um caso não falado muito na história do Brasil. Isso, se não me engano, o Xavier, acho que foi final do século XIX, né? Início do XX. Antes da Primeira Guerra, inclusive. 1915. Isso foi para esconder mesmo. As secas até... E teve mais esse campo, alguns... quando começou a história da borracha no Amazonas, as grandes levas de nordestino eram praticamente escravizados, colocados num campo desse de detenção e depois embarcados de navio para o Amazonas, para a borracha. E lá morreram milhares de nordestinos. Igor, me permite um rápido comentário? Por isso que o Acre é brasileiro. O Acre é brasileiro por causa disso. O Acre é brasileiro por causa do cearense. A minha mãe nasceu pela quantidade de brasileiros. Nordestina, que foi, a família foi para o Acre, ela nasceu no Acre mesmo. Escravizado lá. Pois é. Boa noite, pessoal. Me permite só um rápido comentário, Igor. Oi, Heitor, pode falar. Boa noite. Esse livro do Kaczynski, com edição nova aqui no Brasil, ele tem dois conceitos novos não, né? Diferente de campos também. Ele fala em campo de internamentos pelo mundo e no pós-guerra ele trata um outro conceito, um campo de pessoas deslocadas. Você conhece esse conceito? Trabalha com ele? Não conhecia não. Ainda tem que me aprofundar. Alguém colocou aqui no bate-papo um conceito a partir até do trabalho dessa professora Perazzo. Campo de concentração era o termo usado na época para presídios ou campos de internamento, onde se confinavam os indesejáveis sociais. Então, é por aí. E depois, desculpa eu interromper, Henrique, mas depois da Segunda Guerra, os Kinderborn, já ouviu falar? Não. As crianças que foram fabricadas pelo sistema nazista foram para a Noruega. Estão procurando os pais. Eles estão procurando os pais até hoje por DNA, porque eles não conhecem pai nem mãe, foram fabricados na guerra e ficaram sem saber. Tá certo? É que nem Esparta, né? Esparta também, a mesma coisa. No interior do Rio aqui, Peter, tem um Kinder, em Vassouras, em Miguel Pereira e Vassouras tem um antigo Kinder. O que tem um documentário, Heitor? Eu não me recordo do documentário, eu sei que eu já visitei esse sítio, né? Na localidade de Vassouras. E de crianças que não sabem a origem do pai e da mãe? Exatamente. Isso também teve na Segunda Guerra. Muito triste isso. Parabéns de novo. Mais uma pergunta? Mais alguma pergunta? Comentário? É bom que tá instigando, tô gostando. Foi rápido, mas... É que é um tema pouco trabalhado aqui na Filatelia Brasileira, por isso que pelo menos no Brasil,
Se fala muito disso na Europa, na Alemanha, no Japão, tanto na frente do Pacífico como na frente da Europa, mas não fala muito disso aqui. Né? É importante. Isso é bom porque dá para fazer uma boa coleção gastando pouco. É. Exatamente isso. Essa é a fronteira da filatelia, isso que é bom. Verdade. Espero que ninguém faça catálogo disso e estraga tudo, né? Verdade. Isso é verdade. Agora, olha, só de curiosidade, eu não sei se ele está assistindo aqui, poderia dar um depoimento. O Eisler, lá de Santa Catarina, ele me presenteou com um livro, que é a família dele também, e nesse livro relata presos durante a Segunda Guerra, no Brasil, só que no interior de Santa Catarina. Eu não sei se ele está assistindo, se ele poderia dar um relato também, mas, quer dizer, isso permeia tanto as nossas vidas como as nossas coleções, é algo... E, como eu falei, aquela parede que tem no Museu da Imigração, vários de vocês têm nomes estrangeiros, vão encontrar o nome de vocês lá, e como que isso está dentro da nossa vida, né? Enfim, vale a pena uma visita lá ao Museu da Imigração. Quando meus pais chegaram, tem lá a ficha deles lá. Pai, Viu? mãe, todo mundo lá. É bem legal. É bem legal todo isso. mundo fichado. Todo mundo. Com certeza. Tio, tia, tudo que vier de E Portugal. olha, isso tem acesso na internet. O Arquivo Público de São Paulo tem lá, você bota o sobrenome, o nome e acha as pessoas. Né? Não tá atualizado, não chegou até, acho que está até 1950 só. Uhum. Não subiu até os últimos anos. Não, acho que não. Quando eu fui lá, estava até 1940, 1930 que eles tinham colocado, informatizado esses dados. O resto ela tinha que procurar a ficha pessoalmente. Quer dizer, fazer o pedido e eles se davam o certificado de imigração, de imigrante. Ah, legal. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Não? Muito bom. Parabéns, Henrique. Obrigado. Pela palestra. Bom, Henrique, em nome do SPP Conecta, te agradeço por mais essa disponibilidade, essa oportunidade, esse ótimo bate-papo. Agradeço a presença e participação de todos aqui também. E já deixo aqui o convite para quinta-feira. Só um segundo. Estão desistindo. Então. Deixo o convite para a próxima quinta-feira. Teremos o Peter conversando com a gente. Vai ser um SPP Conecta um pouco diferente. Não vai ser uma palestra, mas sim um bate-papo. Vai ser um boteco filatélico. O Peter vai pro coração aqui. Vamos abrir uma garrafa de que a gente vai bater um papo. Ele vai mandar bebida para todo mundo que for acompanhar? Open bar, é open bar. Open bar, de água. Ele vai propôs essa conversa um pouco diferente, achei bem bacana, então vamos ter um negocinho um pouquinho diferente. Vai contar. É bom. Quem tiver dúvidas, perguntas, história filatélica, a gente sabe que o Peter sabe bastante, então quem é vontade para guardem e anotem as suas perguntas e fiquem na memória do Peter quinta-feira, 8 horas da noite, como sempre, por aqui. Então vai ser tema livre, assim, a gente propõe o tema e ele fala, é isso? Tema livre. Pergunta... Boa, Cláudio, gostei. Gostei. Boa. Ele vai contar como foi o desenvolvimento dos catálogos, do catálogo histórico, história postal. Ele vai conversar com a gente. O que tiver de pergunta, vai perguntando também e ele vai matando. O Henrique vai deixar disponibilizado aquela tese de mestrado também? Que você fez em baixar em PDF? Bom, tá com o Igor. Se quiser, pode... Ela trata, eu acho que em Santa Catarina, se não me engano, mas esse livro não tem online, que eu falei. Mas eu posso procurar mais trabalho. A relação dos campos de prisioneiros de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais. Você vai deixar? Isso, tá naquela. Pode deixar online. Pode deixar. Ou se quiser, Igor, eu posso incluir na minha apresentação para ter na apresentação, se você quiser. Não, eu vou colocar a tese de mestrado e eu aproveito e peço o meu nome do livro que eu coloco junto no site da na post. Beleza. Tá certo. Tá ok. Ô, Igor, muito obrigado. Desculpa esse problema técnico, mas muito obrigado por ter passado. Tá? Valeu. É isso. Nós que agradecemos. E, Peter, até quinta-feira para a gente bater um papo e conversar um pouquinho. Até quinta-feira, então.
Obrigado. Gente, obrigado e boa noite. Boa noite. Todos aí. Saúde, saúde aí, gente. Vamos embora. Fiquem em casa. Até a próxima.